É isso aí. E com essa abertura aqui, eu quero abrir o nosso Marcos Kaisercast dando as boas-vindas para você. Eu sou André Fagundes e como a gente sempre faz aqui, vocês sabem, antes de eu passar a bola para o meu amigo Marcos Kaiser, eu quero dar as boas-vindas para o nosso convidado de hoje. Convidado de hoje que é meu xará. Aliás, Marcão, André, a origem grega do nome, André, deriva Andreas no espanhol, Andrew no inglês, Andrea no italiano e Andreas no alemão. Nosso convidado de hoje, quero dar as boas-vindas. Um prazer estar contigo aqui, Andreas Kisser, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, cara. Um prazer estar aqui com vocês. Performance sensacional, muito legal a gente ouvir uma performance dessa de uma música que eu lembro quando trabalhei ela, todo o lance do roots, né? A influência dos Chavantes, dos indígenas, né? Das povos originários e etc. E, pô, performance sensacional. Obrigado por isso, mano. Eu que agradeço, assim, a honra. Tava nervoso aqui para fazer certinho. Vendo, eu tô fazendo anotação. Muito bom, cara. Obrigado. A gente nunca tá satisfeito. Depois eu vou fazer umas perguntas aí né, que músico é eterno perfeccionista, né? E eu sei que sua carreira é cheia disso aí, né? O Sepultura e você especialmente, né? Pequena introdução aí com alguns anúncios e começar te dando um presente aqui. Opa! Tem aí. Uma marca de cordas que me apoia, que é a Pitbull Strings. Tem uma corda de guitarra e de violão. Boa. Felizmente você toca violão. Obrigado, cara. Obrigado mesmo. Corda top aí. Cordas sempre bem-vindas. Tô adorando. Outra coisa é fazer um pequeno anúncio do meu livro que eu tô lançando agora. Parabéns, velho. De teoria de harmonia para violão. Então, vou deixar aqui na descrição do vídeo. Vou tomar muito tempo para vocês, mas... Lançamento recente, né, Marcão? Tô unindo aqui uma pegada violão popular com o conhecimento teórico clássico que quem estudou violão, né, antigamente, né, aquela coisa de cifra, os métodos que tinha e tal, vivenciou um pouco isso, eu atualizei essa linguagem. Legal. E trazendo um pouco, sem ser maçante, trazendo conhecimento formal também. Então, deixa aí pra muito vocês bom. guardar. Boa, Marcão. E o último que a gente estava trocando ideia, que é o apoio ergonômico que o pessoal sempre vê usando, que é isso aqui, é o apoio Pompeu. Para mim, isso aqui mudou minha vida e eu falo isso não só como músico, mas como fisioterapeuta. Preciso mudar a minha vida também. Você faz, eu vou pedir pro Pompeu te mandar. Boa, você faz o teste, obrigado, dá para testar em várias posturas aí. Pô, sensacional. Assim, o apoio de pé, tem um pé, aquele apoio de pé de violão clássico que tá aqui embaixo, né? É fenomenal, mas aí você faz o teste também, que é uma alternativa bem bacana. E eu começo com a primeira pergunta? Manda bala. Então vamos lá. Deixa eu só lembrar aqui qual que era a primeira pergunta. Manda bala. Porque a gente faz um podcast que não é aleatório, né? Não. Sim. Eu acredito muito que eu vejo por experiência assim que as grandes inovações musicais parece que elas vêm depois de um certo choque de cultura. A gente vê isso, o século XX foi isso, né? Música negra nas Américas e a mistura com a tradição europeia, né? No Brasil a gente vê samba, choro, blues, jazz, etc. Tal. Aí eu queria saber, se fosse vamos dizer, a crítica falar assim, Sepultura, a grande sacada a partir de um determinado momento é essa influência com a música brasileira. Eu queria, né, que você contasse um pouco o quanto que isso foi pensado ou o quanto que vem intuitivamente. Se você, até conhecendo os grandes guitarristas ao redor do mundo que você teve a oportunidade de conhecer, o quanto que você percebe, eu como guitarrista, mesmo quando não quero, digamos, ter essa influência brasileira, se você tem ou não, e aí Sim. Se você pudesse falar um pouquinho disso. Cara, assim, isso foi mais intuitivamente, porque você não tem como fazer um planejamento desse, né? A gente começou a viajar pelo mundo em 1989. O nosso primeiro show fora do Brasil foi na cidade de Viena, na Áustria. E foi a primeira turnê que a gente fez internacional com o Sodom, que é uma banda alemã. E, cara, quando a gente começou a viajar o mundo, começou a ver, perceber os fãs ficarem interessados pelo Brasil,
Muita gente achava que a gente falava espanhol, aquela coisa meio estereotipada da selva, do topless, biquínis de praia, não sei o quê. Aquilo até incomodou um pouco a gente, sabe? Falou, isso não é uma imagem errada do Brasil, mas também não é uma imagem completa, né? A gente vive numa grande cidade, numa grande metrópole, São Paulo, Belo Horizonte, Rio, né? Onde tinha esse circuito do thrash metal, bandas como Sepultura, Vulcano, Dorsal Atlântica, e toda aquela cena, né? Que era muito forte underground, né? E a gente começou a viajar e foi como se um astronauta tivesse vendo o planeta Terra da Lua. Você tem uma outra perspectiva da sua casa, né? Uma outra perspectiva, um outro ponto de vista. E teve uma época que a gente era muito radical aqui no Brasil, que nada do Brasil prestava, né? Tudo que vinha de fora era bom. Muito do que brasileiro é muito assim, né? Dessa coisa do carimbo externo, do carimbo do gringo, né? Mas a gente, aos poucos, viajando o mundo, vendo o mundo de fora, já no Arise, do disco de 91, 90, a gente teve uma música chamada Outer States, que abriu o lado B, né, daquela época de vinil, que tinha uma introdução meio já com flautas peruvianas, aquela coisa meio com percussão, sabe, aquela coisa meio Latin America, né, feita no computador e tudo, mas a gente já estava querendo expressar um pouco isso na nossa música, né. E obviamente com a turnê do Arise, foi a turnê que a gente levou 2 anos e meio. Nós fizemos a primeira shows com o Ozzy Osbourne, 1 mês de turnê com o Ozzy, 1 mês de turnê com o Ministry, fomos pra Austrália, Japão pela primeira vez, tocamos no Rock in Rio, né, em 91, assim, foi uma abertura do mundo, assim, viajando o mundo com aquela idade que a gente tinha, sei lá, 20 e menos anos, e viajando o mundo, né, e vendo o Brasil cada vez mais de fora e querendo ser mais brasileiro, querendo colocar aquilo. A percussão, pra quem já viu isso de perto, é muito pesada, né? Só foi colocar a guitarra distorcida praticamente. Não foi muita planejamento, vamos fazer assim, vamos não sei o quê, harmonia, etc. Nada disso, mano. Foi uma coisa muito espontânea. A gente também teve uma influência... Neuroses, era uma banda que também tinha percussão em cima do palco, assim, tocando, sabe? Entre Dead Can Dance também, era uma banda que influenciou a gente com essa coisa da percussão, né? Então no Chaos AD, quando a gente foi gravar lá no Rockfield Studios, mesmo estúdio que gravou Queen, Black Sabbath, aquele filme do Freddie Mercury mostra, né, eles gravando Bohemian Rhapsody naquele estúdio, etc. Fomos gravar lá o Chaos AD, e eu acho que aquele disco foi o primeiro disco que mostrou um Sepultura mais original, mais autêntico. Até aquele momento a gente era comparado muito com Slayer, com Possessed, com aquela cena mais thrash metal. O que pra gente era sensacional, porque a gente copiava mesmo Slayer. Enfim, era nosso grande ídolo, Metallica, né, Anthrax, essas bandas, Megadeth, etc. Quando a gente segue um estilo, é inegável que vai ter. Eu acho que você tem que começar copiando mesmo, cara, porque você nunca vai fazer igual. Não tem jeito de você fazer igual. Nem inteligência artificial faz igual. Boa. É o que ela faz, na verdade. Ela fica criando uma coisa que não existe, na verdade. Que é uma ilusão daquilo que seria perfeito, que também não existe perfeição, né? Enfim. Então a gente foi introduzindo essas coisas aos poucos, né? O Chaos AD, por exemplo, já tem na Refuse Resist, tem lá, né, tamborim, tem coisas que a gente fez, a gente mesmo no estúdio, sobre a direção do Igor ali, né? Tem uma música chamada Kiowa, né? Que tem aquela coisa da música sertaneja. Posso pegar aqui? Aquela coisa da viola caipira, né? Tipo do Menino da Porteira, né? Enfim, aquela influência. Eu ouvi muito sertanejo por causa do meu pai, né? Meu pai ouvia muito Tonico Tinoco, Sérgio Reis. Que entra uma coisa que eu percebo, assim, por mais que... Eu até falo isso dentro do violão. O cara vai tocar um choro, mas o cara é um violonista em inglês. Óbvio que ele tem todas as condições técnicas para executar. Sim. Mas existe um negócio... Isso não é ser romântico demais com relação à arte. Claro. Mas, cara... Provavelmente você ouvia sua mãe ou sua avó cantar uma musiquinha folclórica e tal. Eu comecei a tocar violão por causa do violão da minha avó. Ela tocava, ela veio da Eslovênia, né? Minha mãe nasceu na Eslovênia, veio pro Brasil em 1950, depois da Segunda Guerra Mundial, começar uma vida nova, etc. E minha avó trouxe o violão dela e cantava umas músicas folclóricas eslovenas, austríacas, alemãs. Às vezes e eu cresci ouvindo isso. Às vezes você também tem um pouco disso. Sem dúvida. Que fica não passa pelo racional, mas aquilo tá ali de alguma forma, né? Tocar
uma seresta, uma música que tem lá um sustain, alguma coisa assim, às vezes tipo, você tá um pouco mais... É mais fácil assimilar, né? Eu acabo vendo isso em diversos artistas. Sem dúvida. E assim, o Brasil é muito eclético, né? Muito diversificado em relação à música, a tudo, né? Pô, a gente cresceu, né? A gente falando aqui que tem a mesma idade, tudo, nossa geração, cresceu década de 70, assistindo o Silvio Santos, assistindo, né? Todos esses programas populares que colocavam tudo quanto é tipo de música ali, Chacrinha, né? Chacrinha veio o Titãs pela primeira vez no Chacrinha, etc. E Joga Abacaxi, Rita Cadillac. Joga Bacalhau. E a gente cresceu nisso, né? Show de calouros, e era tudo muito permeado por música. O Pablo, né? Que cantava Qual é a música? 2 ou 3 dó, qual é a música, né? Isso a gente... Já é velho pra mim. Assim. E eu ia pra escola, cara. Ia pra escola, demorava 1 hora pra chegar na escola, ônibus, né? Da escola. E era a 1 hora de especial Roberto Carlos da Rádio América. Clube né? do Rei. Clube do Rei, exatamente. E isso eu ouvia todo dia da semana, de segunda a sexta, eu ouvia 1 hora de Roberto Carlos por dia. Eu lembro disso, cara. Eu tenho que fazer um negócio diferente, não aguento mais. Não, mas assim, pô, minha mãe tinha o Help dos Beatles, ela tinha um disco do Bee Gees, ela tinha Clara Nunes, Beth Carvalho, Martinho da Vila, aqueles discos de novela, tá ligado? Sim, tá ligado? Que tinha uma coletânea. Que, aliás, Genesis, eu ouvi pela primeira vez um disco desse, mano. Follow You, Follow Me. Numa novela que eu não sei qual que Selva de Pedra, Acho talvez. que é isso. E a gente Cara, esperava tá sair. vendo? A gente A cultura brasileira, mano. Era isso, cara. A gente esperava Virou sair a trilha sonora internacional. o inconsciente Que tinha a internacional e a nacional, Isso, exatamente. internacional. Minha mãe ouvia muito Elis Regina, Gal Costa. Assim, então música sempre foi muito presente em casa, mas ninguém era profissional. Minha mãe tocava um pouco de acordeon, minha avó tocava aquele violão lá e etc. E assim, a vontade de eu tocar foi por causa do rock, né? Antes de você fazer a pergunta, eu queria aproveitar isso. Então, nesse contexto, é normal, né? Até na adolescência tal, você também vai criar sua identidade própria ali, o seu gosto musical tal. E aí você começou... Aí você, em algum momento você achou o rock. Kiss, o Queen, né? Eu lembro em 74, eu sentado com a minha mãe assistindo Fantástico. Aí chegou um anúncio da vinda do Alice Cooper pro Brasil, né? Que ele foi tocar no AMB em 74, né? E foi o primeiro grande rock show que aconteceu aqui, auge da ditadura e etc. E o Alice Cooper no AMB pra 200 mil pessoas, sei lá quantas mil pessoas. Cobra, né, mano? E aí, cara, então, eu tô lá sentado no sofá esperando o domingo acabar pra ir pra escola no dia seguinte, né? Aquela coisa meio melancólica de assistir o Fantástico acabando, assim. Já dava aquela musiquinha, enfim. E aí, pô, apareceu o Alice Cooper lá, falar, né, a propaganda do show, falando que tava vindo pro Brasil, etc, com cobra, rosto pintado, etc, fogo. Falei, nossa, mãe, o que é isso? Eu tinha 7 anos, 6, 7 anos. É isso aí. E ela falou, não, esses caras são muito loucos, isso é rock and roll, não sei o quê, mas eles são milionários. Foi a senha. Foi a senha. Eu falei, pô, isso é uma profissão, né? Tipo, acho que foi inconscientemente, inclusive, porque, né, que eu linkei e nunca mais esqueci desse momento, sabe? De ver o Alice Cooper ali. Então eu já tinha alguma coisa que me chamava atenção pra esse mundo, né? E essa geração pegou a minha também. Essa coisa na adolescência do poder da guitarra, assim, sabe? Tipo uma coisa viril, de subir no palco, de você ser você ser o macho alfa e tal. Cara, isso pega muito adolescente. Querendo ou não, não é isso, cara. Se você pegar um psicólogo aí, ele vai ver que... Não, e cara, a primeira vez que você pega uma guitarra e com distorção, quando eu achei o pedalzinho da Boss, o DS1, dá tesão. Cara, meu, é muito mais que tesão, velho. cara. Assim, é muito mais, é uma conexão muito... É um nirvana. Sim. Não, uma coisa, sabe? É uma coisa inexplicável. Tô aqui até hoje por causa disso, entendeu? Dessa relação com a música, com o público, né? De você ver no olho das pessoas e como eu sonhei também, quando eu ouvia... Acho que os discos que eu mais ouvi na minha juventude foram os discos ao vivo, sabe? Mesmo que hoje eu fiquei sabendo que alguns nem eram gravados ao vivo, que botava lá uma galera. Mas, cara, tinha aquela sensação, sabe, de ouvir nos headphones, assim, ficava imaginando. Cara, eu nem imaginava estar no palco, imaginava estar lá gritando com o Kiss e não sei o quê. Aí o Kiss veio pro Brasil em 83, o Queen veio em 81, só que eu era muito jovem, minha mãe não deixou eu ir. Eu vi meus vizinhos saindo pro show, cara, fiquei puto, chorando, assim, não. A Bandeirantes transmitiu, né, o show. Eu assisti 2 músicas e dormi.
Cara, eu queria ter ido nesse show, Mas, tá? A galera nossa. mais antiga do colégio. Queen, cara, no repetentes. auge, The Game, cara. Turnê do The Nossa, Game, velho. 1981, Morumbi. Puta, mano. Puta, Mas em eu lembro 83 eu fui. Do Ah, você Kiss, o Creatures of the Night, que aquilo mudou minha vida. De ver aquilo de perto, de sentir aquela chama do fogo, né? A quilômetros de distância, parece aquele Putz. negócio. E era uma época que eu só escutava Kiss, né? Eu era muito... Queria ser do Kiss Army, do fã-clube. As camisetas, né, mano? Meu nome é Kisser, né? Então eu achava que tinha uma putz. conexão com o Kiss. Nunca ganhei nada do Gene Simmons. E depois você veio conhecer esse pessoal. Sim. Pô, hoje a gente tem uma relação muito de respeito, assim. Tocamos imagino. essa última turnê do Kiss, fizemos 3 shows com eles aqui no Brasil. Manaus, acho que Porto Alegre e Belo Horizonte, na casa do Sepultura. Cara, sempre muito respeitosos, assim, o Doc McGhee também, o empresário do Kiss. Pô, é surreal isso, né, cara? Assim, os seus ídolos que fizeram você fazer aqui, aí você tem uma Você tem a oportunidade conversa, os de caras conhecem o que estar você ali. faz, enfim. Muito da hora. Eu acho É muito doido. Acho que com isso o Andrés já endereçou a segunda pergunta, mas eu queria só complementar assim. Então você teve sim uma influência da música popular brasileira Com na certeza. sua formação, né? E ela te influenciou, você mesmo disse. Sem dúvida. Ela te influenciou de uma maneira consciente ou inconsciente? Você acha? Você falou, eu vou fazer isso aqui porque eu já vi isso aqui de elementos. Foi inconsciente. Como é que foi o lance esse da música processo, sertaneja na sua foi bem carreira? consciente, Foi mano. Foi consciente, Sabe, de mas você querer falou, usar, vou trazer- de ir atrás de uma viola caipira. Eu gravei com violão de 12 no final, mas enfim. Eu tava buscando usar isso em alguma hora. E o Chaos AD foi o lugar que foi perfeito pra isso, sabe? Tá. Pra fazer uma música instrumental, uma música sem distorção, sem bateria pesada, só com percussão. Aquilo foi um passo muito adiante na nossa carreira, assim, sabe? De mostrar uma possibilidade completamente nova. Deu medo? Deu frio na barriga de fazer um troço tão diferente, num estilo tão peculiar? Não, o medo faz parte do impulso pra frente, eu acho. Né? Não um efeito bloqueador, sabe? Tenho medo, não vou fazer. Eu tenho medo, mas eu vou. Vai com medo mesmo. Mano, você vai soltar de paraquedas sem medo? Pois é, Não existe isso, né? Mas você vai. você vai. Quer dizer, né? Quem tá Sim. afim de ir lá, vai. Bungee jump, alguma coisa que você tem, né? Algum Supera o receio, medo e vai. né? Tô com medo de, sei lá, ir num show sozinho. Não sei, enfim, qualquer coisa, né? Mas você vai, mano, não é? O medo vai te deixar mais atento, mais adrenalina, né? Pra você ficar mais esperto naquilo que você vai fazer. Mas ele não é um fator de bloqueio, né? De mudar de caminho ou de ignorar, né? Ele é salutar nesse sentido. Ele te Sem mantém dúvida, alerta. sem Esse é o dúvida, lance, esse sem é o lance. dúvida. Não, bem legal, bem legal. Você quer- Vai, Marcão, não pode sim. Não. Aí no seu aprendizado, você começou violão e aí você já foi pra guitarra ou você chegou... Cara, eu nunca larguei o violão, mano. Eu comecei a ter aula de Olha violão, aí. violão e nunca mais larguei. Aliás, eu só tive aula de violão até hoje. Nunca tive aula de A de guitarra. guitarra já foi na... Guitarra foi pegar guitarra, ouvir Black Sabbath, Judas Priest, aquelas bandas que eu amava e amo até hoje, e aprender a ouvir, a treinar o ouvido. Foi um então, trabalho sensacional, Na mano. sua época... Era fita cassete. E a gente fazia troca. O amigo gravava, emprestava a fita, entendeu? Você regravava da fita. Cara, pra tirar quando saiu o Yngwie Malmsteen, Uhum. a galera ficou louca. Os guitarristas, né? Sueco. O que esse cara tá fazendo? Uhum. Galera, não, tem que diminuir a rotação pra gente pegar as notas aí, o cara diminuir a afinação pra chegar, não sei o quê, porque ficava ninguém sabia o que tava acontecendo ali, né? E era uma época muito legal, porque o sonho e a imaginação eram muito mais férteis. Hoje você tem tudo mastigado, mano. Pode Assim, ver. você vai na internet, o cara Tá na mão, cara. acorda e filma. Troca de guitarra, corda, tá filmando. Tá gravando, estúdio, backstage. O que o cara come? Que hora que ele toma banho? Cara, você mata a magia. Sim, é que boa parte é a fantasia Cara, eu ficava. da Por isso, imaginação, essa né? coisa de ouvir disco ao vivo, eu ficava imaginando, caralho, mano, backstage, como é que será que tá? Uhum. Os caras já pintaram o rosto, mano, não sei o quê. Você fica imaginando as coisas. Você cria sim. uma fantasia. Disneyland, sabe, Aham. mano? De um mundo de imaginação que é tão fértil, ele é tão saudável, cara. Porque é por causa disso que você vai atrás. Quantos cientistas não foram influenciados pela Jornada nas Estrelas, por exemplo? De tecnologia, de ir atrás, de tentar fazer um negócio que foi imaginado out of nowhere, né? Do Sim, nada. Assim, sim. e o cara vai lá e faz aquilo acontecer Sim. porque a imaginação veio primeiro, né? Perfeito. Então a gente tinha muito esse aspecto. Tanto é que o Sepultura tá gravando um disco ao vivo agora, que vão ser 40 músicas em 40 cidades diferentes pelo mundo, né? Estamos gravando todos os shows, são 40 anos, né? Celebrando.
E, cara, não vai ter vídeo, não vai ter nada, é áudio, sabe? Ah, não vai ter vídeo, André? Não, é a Rise em Moscou, é Roots em Osasco, enfim, whatever, entendeu? Então, pô, você vai ver, pô, os caras tocando essa lá no Marrocos e outro não sei o quê, entendeu? Eu acho que é manter isso, né? Aquela coisa da magia, sabe? Magia da arte, de você não ter que... eu acho que a arte, ela não tem que ser explicada, mano. Você expressa aquilo e a interpretação, ela é livre. Cada um vai ter uma interpretação, né? De uma cor. O seu verde é completamente diferente do dele, mano. Pode crer. É tudo muito relativo, realmente, cara. E isso acho que, ainda mais para nós brasileiros, tal, quando você ouve uma banda de rock cantando em inglês, numa época que você não entende a letra, até isso a sua imaginação viaja. Porque Exato. Você pira, pô, o que o cara será que tá falando? Sabe assim? É engraçado você vai atrás isso, né? e tenta traduzir o título da música, pelo Sim, menos, né? isso. E aí você começa a entender um pouco e as palavras vão voltando, né? Fire, hell, heavy. Então, tem várias músicas. E nesse ponto eu tô com o Andrés, cara. Satan. Eu acho que quando a gente, não é falar não é saudosismo nem nada, mas eu acho que essa disponibilidade excessiva de recurso hoje, eu tenho a impressão de que como a gente tinha que se esforçar muito mais e ir atrás, a gente criava uma conexão até maior, eu acho, com Sem o negócio, dúvida. cara. Não sei se você pensa assim. Cara, eu vejo assim, Woodstock discos, guardava uma grana com os amigos pra comprar 1 ou 2 discos pra fazer fita cassete pra todo mundo. pra poder sacou? distribuir pra galera. Porque o disco importado era muito caro e tinha só lá, né? E o Valsir trazia discos assim que acabavam em 2 segundos, mas tinha 2, 3, 4 unidades de um disco do Venom que não achava em lugar nenhum, né? Aquela outra loja de camisetas também fazia com aquela técnica de silk com aquela mano, com aquela fumacinha. Esqueci o nome, enfim. Mas era, pô, a galera fazia fila, porque ia sair uma camisa nova do Metallica com o James Hetfield. Pois então. Sacou? Ou uma camisa, porque era uns design muito exclusivo. E ali na Augusta a galera fazia uma fila de 10, 15 carinhas já que sabia que a camisa ia sair. Vai sair e tal. E vai lá pegar. Eu tenho essa impressão, cara. Criava uma conexão, acho que mais profunda. Pô, você tá no metrô, cara. eu vi um cara com um bottom do Kiss. Você vai lá na hora falar com o cara, Pô, mano. Falei, mano, onde você conseguiu isso? Caralho, você gosta você também, conseguiu, velho. era essa assim. Onde você conseguiu? Onde você conseguiu? Parecia uma coisa fita? mágica, assim, um bottom do Kiss colorido, assim. É. Você nunca tinha visto, né? Nada parecido. Você fala, nossa, mano. E essa camiseta, onde você conseguiu? Acho que camiseta, Aí o cara falou, porra, eu tenho o vinil duplo do Creatures of the Night, não sei o quê. Não, aí fala, vou, faz uma fita pra mim. E uma coisa que é muito louca é que a gente ouvia muito mais vezes a mesma música. Muito mais vezes o mesmo álbum. Tinha menos bandas também, pela né? escassez, mas assim, esse contexto todo permitia que você, até como uma banda, tipo, fazer uma música que vai contar uma história, que vai ter um contexto, que aí o cara do baixo fez tal coisa, que às vezes você não ouve na primeira, mas na terceira, quarta vez você ouve. Tem detalhes que você só percebe. Até hoje, cara, você ouve um Led Zeppelin, um Black Sabbath, você escuta coisa que... Putz, é tipo filme, tem filme que você precisa ver várias vezes pra perceber. Você também tem essa sensação, André? Porque assim, você como músico tal, não sei o quê. Porque eu tenho, assim, às vezes eu tenho umas bandas que eu gosto, tal, não sei o quê, mas tem hora que eu escuto e falo, cara, eu não tinha me tocado nisso, agora eu tô percebendo. Também rola contigo isso aí? Sim, muito. E, cara, e as imperfeições, né? Daquela época, coisa meio desafinada, coisa fora do tempo, o barulho, quando você, né, isola o John Bonham tocando bateria, você parece o Glenn Gould também tocando bar, né? Fica cantando junto, mano. E, cara, isso é muito orgânico. Hoje a galera quer limpar tudo, quer deixar tudo na cabeça e não sei o que. Pasteurizado. Você não aguenta ouvir 2 dias seguidos um negócio desse, mano. Em contrapartida, você vê esses discos eternos, né? Que quanto mais tempo passa, mais maravilhosos e cheio de ar, né? Parece que foi feito ontem, né, mano? Então a gente sempre procura ser mais orgânico possível, né? Dentro do estúdio. Temos lá o computador, Pro Tools, tem um monte de coisa. Mas, cara, não necessariamente você precisa usar aquilo, né? Você se tem um foco, você tem um conceito, você tem um estilo. E a gente veio de uma escola que tinha que gravar, mano. Porra, o primeiro disco foi feito em 2, 3 dias. Né? É tipo, vai. Eu e o Max usamos a mesma palheta no Esquizofrenia, pro meu primeiro disco, né? A mesma guitarra, mesmo amplificador e a mesma palheta pra gravar o disco inteiro, mano. 2, 3 eu tenho guardado ainda a palheta, uma palheta Fender, assim, que sobreviveu, assim, a esse processo. Uma guitarra Ibanez, né? E
Enfim, a gente trabalhava de acordo com os nossos limites, cara. E dentro desses limites, a gente tem uma tendência a ficar mais criativo. É o efeito MacGyver, sacou? Você fecha dentro de um mundo e Dá dentro um desse jeito, mundo... velho. Por que a gente escolheu fazer trilha sonora, no nosso ponto de vista, sobre livros como a Divina Comédia e a Laranja Mecânica? Por causa disso, mano. A gente saiu da realidade e entrou no mundo do livro. E dentro desse mundo, a gente criou o que a gente tinha que criar. Por exemplo, fizemos até uma versão da Nona Sinfonia de Beethoven com banda e orquestra por causa do Laranja Mecânica. Em outra situação, a gente não faria isso, né? Não faria sentido nenhum. Pra que a gente vai fazer a Nona Sinfonia num disco do Sepultura? Aí você já falou uma coisa que é até a próxima pergunta que eu tinha pensado aqui. Eu funciono muito. Para mim, um método de composição para mim é ter um objetivo claro. Agora vou fazer um choro e eu quero que a primeira parte seja assim, a segunda um pouco muda o compasso, sei lá. Criei aqui Sim. Tracei os limites da minha proposta. Funciona bem, demais isso para mim. E aí você comentou agora, né, que traçar também foi um pouco esse caminho. Mas assim, você até hoje, por exemplo, você tá compondo, você separa um tempo para compor, ou às vezes você tá improvisando e, pô, isso aqui é legal, ou você é assim, não, eu componho quando eu tenho um objetivo claro, como é que é assim? Eu tô sempre guardando ideia. Tá sempre guardando Tô ideia. sempre guardando ideia. Pinta uma coisa interessante, eu guardo. Ainda mais hoje em dia, né? Que é muito fácil com o telefone, né? Você pode gravar qualquer coisa, mesmo se você não tiver um instrumento na sua mão, alguma linha melódica, uma ou duas palavras, uma frase que você vê, que aí depois, dentro de um contexto, dependendo do trabalho, se for uma trilha sonora, ou um balé, ou um disco do Sepultura, ele entra num contexto diferente. Pode ser a mesma linha melódica apresentada de várias maneiras diferentes, né? Então vai depender muito... Cara, quando eu começo um disco de Sepultura, eu vou atrás de um conceito, mano. Sim, o conceito. Um conceito que vai agarrar aquilo e vai manter aquilo no foco. E aí, o que nós vamos usar? Se vai ser pro computador, se vai ser guitarra, se vai ser... Enfim, as coisas técnicas vão ser de acordo com o que a gente quer mostrar. O Quadra, por exemplo, o primeiro dia de trabalho do Quadra foi, mano, o conceito do Quadra... Eu fui lá, o livro Quadrivium, número 4, aquela coisa de algoritmos, numerologia, né? E montei essa ideia do Quadra, etc. Mostrei pra todo mundo abraçou a ideia e a partir daquele momento a gente começou a trabalhar em cima disso, né? Dividir o disco em 4, fazer a primeira parte mais trash, a segunda mais, né, groove, a outra mais instrumental, prog, e a última parte mais melódica, assim, né? Sim, cara, total. isso ajudou demais a dividir as coisas, porque o riff, ele já automaticamente já sabia onde ele ia parar, né? Em relação à divisão que a gente fez do álbum, né? Eu acho que isso é até uma... Desde o início a gente já tinha até isso. uma curiosidade pro estudante de música, que acho que talvez você... Não, você tem um monte de composição, outros álbuns, assim, mas é isso que você falou aí. Muitas vezes a composição, as músicas, elas têm forma. Sim. E a forma ajuda demais. Por exemplo, eu falei agora, um choro. Um choro pode ter 3 partes. Você já tem a ideia vai vir, vai concluir e tal. Aí você vai para uma variação que às vezes pode ser menor, tal, não sei o quê. Sim. Se o cara vai compor um samba, ele pode pensar, aqui eu vou botar o refrão, aqui não sei o que e tal. Que nem o rock, às vezes tem uma intro, não que você precisa sempre seguir isso, obviamente, porque daí também fica muito... O bom é saber também pra quebrar regras, né? Exatamente. Mas existem formas... Então, assim, a intro, aí vai apresentar um tema, depois vai ter um momento do solo da guitarra, depois volta com, sei lá, uma variação e tal. E isso ajuda demais a compor, quando o cara... Principalmente pro estudante, porque senão ele acha que é tudo aleatório, assim, que só vai descer a inspiração. Não. E o negócio... Eu acho que o improviso, ele tá dentro de um contexto. O improviso não é uma coisa aleatória. O improviso é um método ou uma forma de expressão dentro de um contexto que não tá pré-determinado. Só isso, né? Você... por exemplo, o Rich Blackmore era muito assim, né? De entrar e fazer aquilo que ele sentia e não sei o quê. Mas ele tinha aquelas... o solo da Highway Star e da Burn é uma coisa montada, né? Não é tão improvisada assim, né? Mas ao vivo ele chegava, não tô afim de fazer esse solo, e ficava numa nota só e foda-se, entendeu? Tipo, eu acho... Isso é arte, cara. Puta,
Tudo bem, assim, é difícil você ser um artista que chega sem setlist, senta no palco e toca aquilo que está afim, entendeu? Tem vários artistas assim. O Roland Dian, por exemplo, né? Aquele músico espetacular, né? Que, pô, ele não tinha um setlist, ele chegava lá e, obviamente, tinha um repertório dele, mas o que ele sentia. Muitas vezes eu vi o John Williams também, não o John Williams do Guerra nas Estrelas, mas o músico australiano, né? Que é um violonista fantástico e etc. Também falando, porra, eu não quero tocar esse repertório hoje, mano. Ele vai lá e toca o Bach, que ele já tocou há 20 anos, porque começou cedo e não sei o quê. Então, aí por isso que ele vai, tenta estimular outros compositores, como o Julian Bream fez também, com o William Walton, o Britten, né, que ele vai falar, ele chegou até no Stravinsky, mano, levou lá o alaúde, falou, porra, olha isso aqui, o alaúde, olha as possibilidades, você não quer escrever pro alaúde, você não quer escrever pra guitarra clássica, infelizmente não rolou, mas é isso, porque você chega num ponto que você não aguenta mais tocar aquilo, né, de um certo repertório que ele vira maçante. E aí, né? então, aí te faz... Imagino para você, né, ainda mais porque existe uma demanda do público e tal. Eu tenho hora que me enche o saco de manter meu repertório em dia. Sim. Mas, putz, é o repertório que eu performo bem. Não, a gente também, a gente tem música que a gente não aguenta mais e tira do set. Então Troops of Doom, por exemplo, a gente tocou pra caramba, eu não aguento mais tocar essa música. Ficamos uns 5, 6 anos Embora sem você saiba tocar. que vai agradar o público, mas porra, não... Cara, o público, o público não sabe o que ele quer, mano. É verdade, porque como é que você vai unificar o público, mano? Sim. Você tem lá 5 mil pessoas, 10 mil, 200 mil. Como é que você vai ter uma única opinião do que o público gosta? Isso nem faz sentido. Cada um vai interpretar de uma maneira, mano. Não adianta você generalizar aquilo como um número absoluto. 200 mil pessoas que foram assistir o show da Lady Gaga gostaram 100% do show, porque o setlist foi perfeito para todos. Show tópico. Isso não existe, velho. Não existe. Você sempre vai achar, porra, fui no Paul McCartney, o cara tocou 3 horas. Falei, eu achei umas 5 que ele não tocou. Reclamei ainda. Pô, ele não tocou aquela, hein, mano? Falei, mano, ele vai ficar no palco 5, 6 horas, mano. Não dá, né? Não é. Então ele tem que aproveitar o que tá ali. É aquele efeito MacGyver, é aquele limite. Dentro desse limite, você vai curtir, você vai improvisar, você vai dançar, você vai pular, porque é ali o mundo que tá acontecendo. Aquilo que não rolou, não aconteceu, né? Possibilidades de um futuro que não se concretizou, né? Futuro. Tá um ponto aí legal. Você falou aí da diferença que foi entre tua primeira gravação em estúdio, 2, 3 dias, os recursos. Hoje a gente vê um avanço tecnológico, a tecnologia ela ajuda, mas ao mesmo tempo também ela pode, eu tenho a impressão, queria ouvir de você, em algum momento você acha que ela pode cercear o processo criativo? Como é que você vê esse lance hoje de tecnologia, inteligência artificial, essa coisa? Eu já vi artistas falando contra, existe uma preocupação do meio. Queria ouvir um pouquinho de você. O que você acha disso aí? Não, acho que a tecnologia ela é sempre muito bem-vinda e inevitável. É inevitável, é uma evolução, o ser humano é assim, né? Não sabe muito bem o porquê que tá fazendo a tecnologia, tá buscando o quê, não sei porque essa velocidade, essa pressa, não sabe onde vai chegar, não tem lugar para chegar. O lance é viver o presente, viver o momento, né? E dentro desse presente, dessa vivência desse momento, a gente lida com o passado e com a ansiedade do futuro. Enfim, e se você vive o momento, você tá vivendo aquele momento, você tá 100% ali, seja lá o que isso significa, energia, frequência, né? E aí a tecnologia, ela é só uma ferramenta, ela não é o fim. Como se, eu preciso fazer um disco com essa tecnologia. A não ser que for uma forma artística. Vou me limitar, como o efeito MacGyver de novo, vou me limitar a essa tecnologia e vou fazer um disco só com isso, né? Aí sim, é um processo sensacional. Sei lá, o Picasso, ele tem um papel e um lápis na mão. Vai lá. O cara vai ser o Picasso, vai ser genial. O cara, mano. Não é a cor, não é o pincel que ele usa, não é a tela. Ele pode pegar um guardanapo e fazer... Tanto é que ele assinou um guardanapo, fez um desenho, vale não sei quantos $1.000 hoje, que o cara guardou. Não é a tecnologia, é a mensagem, é a energia, é o viver o presente, né? Você ser honesto com você mesmo. Porque a arte é um processo de autoconhecimento, né? Você olha pra dentro, o sentimento que a arte te faz, uma música que te faz chorar, uma música que te faz lembrar de um cheiro,
né? Uma música que te faz lembrar, ou um quadro, um livro, qualquer coisa, né? É uma coisa de muito pessoal. E a tecnologia, assim, a gente não é escravo, pelo menos a gente que eu digo, eu e o Sepultura, né? A gente usa Pro Tools, usa tecnologia assim. Inteligência artificial, a gente nunca usou, assim, que eu saiba, nesses últimos discos. Mesmo porque o Quadra já tem 5 anos, né? E essa coisa de inteligência artificial, meio que esses últimos 5 anos que veio mais, agora, depois da recente. pandemia, principalmente, né? A gente nem falava de AI muito na pandemia e etc. Então é uma coisa muito nova, muito jovem, e que eu não tenho medo nenhum, cara. A inteligência artificial nunca vai ter ansiedade, ela nunca vai ter medo, ela nunca vai ter intuição. Cara, isso é coisa do ser humano. É isso que move o ser humano, é isso que faz o ser humano querer pintar um quadro, é isso que faz o ser humano querer tocar uma música. É intuição, é uma outra conexão que muitas coisas a gente não tem nem nome pra isso. E a inteligência artificial, ela só pega a coisa dela mesmo. Ela precisa aprender com a gente pra ela evoluir. E o que a gente sabe, velho? Esse é o ponto. O efeito borboleta, a importância de uma formiga pro universo. A gente não sabe nada. E quer passar o pouco que a gente sabe pra inteligência artificial e acha que a inteligência artificial sabe tudo. Vai ser mais inteligente que a gente. Não vai, cara. E inteligência também é um conceito muito relativo, né? O que é ser inteligente, mano? É ler quantos livros? Ou o cara da tribo lá que consegue conexão com a natureza e não destrói nada. Não faz concreto, não cria asfalto, não cria esse tipo de coisa que não tem nada a ver com a natureza, mano. Nesse sabe? ponto eu tô contigo. Tá, ele usa os elementos da natureza sem destruir, mas adaptando, né? Vivendo, caçando, sem poluir rio, sem ter químicos, sem ter alquimia, num processo que é totalmente desnecessário. Tem muita né? inteligência aí. Esse é o caminho. O caminho é tribal, o caminho é colaborativo, a gente tem que colaborar um com o outro. O ser humano tem empatia. Naturalmente, a gente é ensinado a odiar, a gente é ensinado o racismo, a gente é ensinado religião, a dividir o que é esquerda, o que é direita. A gente não vem com esses conceitos, eles não existem, na verdade. É tudo uma ilusão. E a gente é educado. Assim, neonazismo em 2025, que tipo de educação esse povo tá tendo? Neonazismo. Uma galera ainda, sem falar desses idiotas aí, né, de Elon Musk, esses otários aí, que, enfim, ainda usando simbolismos, usando as mesmas frases, que o imigrante, e não sei o quê, tem que construir muro, tem que... Cara, não é esse o caminho. A gente já visitou mais de 80 países pelo esse mundo, cara. Independente da política ou da religião, todos nós somos iguais no sentido de buscar felicidade, buscar uma compreensão do que é a vida, buscar lazer, diversão, ter dignidade no trabalho. Nada mais do que isso. É a mesma coisa da tecnologia no estúdio. Se você não tem um foco, não importa se o cara usa branco, não importa se até a burca, né? Assim, pra nós, a burca é um absurdo pra mulher, mas pra eles, o topless e o biquíni é um absurdo na praia pra mulher também. É muito diferente o ponto de vista, entendeu? Não dá pra julgar. O Quadra fala disso. Nós mesmos somos vítimas da nossa própria cultura. Por que a gente defende ideias que a gente defende? Porque nascemos no Brasil, leu os livros que lemos, porque passou na televisão tudo aquilo que a gente falou, Silvio Santos, Gugu, Chacrinha e tudo mais que a gente falou. Crescemos, né, na nossa ditadura, direta já, coisas que a família fala, coisas que você come. Por que a Arábia Saudita tá errado? Ou é só diferente. É só diferente. Porra, e a gente é muito bem aceito em qualquer lugar do mundo, cara. Sabe, a música ela une, a música ela abre. O fã que saiu do Irã pra tocar com a gente lá na Geórgia, por exemplo, porque no Irã o cara é preso se toca heavy metal. Mas mesmo assim tá tocando heavy metal. É o medo que não bloqueia. Né? O medo que o cara não vai parar disso, porque ele acredita naquilo, é a arte, é a expressão, né? E é isso, acho que é trabalhar e ser honesto com você mesmo, cara, sem querer enganar ninguém no sentido de, eu vou fazer uma coisa mais popular porque eu quero pegar tal público. Você já tá se enganando, mano. Isso não é arte. Quem sabe fazer aquilo faz naturalmente, né? Sullivan Massadas, por exemplo, né? Antônio Carlos e Jocafe, uns caras maravilhosos, assim, compositores naturais de fazer esse tipo de coisa. Agora vai um cara querer copiar só porque faz um sucesso comercial, você começa a matar a arte, você começa a matar
É igual a da inteligência artificial, vira uma coisa super... como é que se Artificial fala? mesmo. Artificial, exatamente. Artificial mesmo, na essência. Na Exato. essência. E você falou, a arte une, né? Acho que é legal ouvir de você, um cara que, porra, tocou nos 4 cantos do mundo aí. No fundo, acho que a gente, como ser humano, a gente busca as mesmas coisas. Exato. Foi o que eu peguei da tua fala também, acho que me marcou muito. E acho que você deve ter visto isso pros públicos que você tocou, pros fãs, cara. É tipo assim, cara, no fundo, somos todos iguais, somos todos seres humanos. Estão todos ali com a camisa preta, gritando Roots Bloody Roots. Ou 666 com Iron Maiden. Pode escolher a banda. E é isso. Na Índia, no Marrocos, na África do Sul, na Geórgia, na Armênia. Nós vamos pra Islândia agora, pela primeira vez, agora em junho. É um sonho realizado do Sepultura, de tocar lá pela primeira vez, né? Vamos voltar pra Geórgia agora para fazer 2 shows em 2 cidades diferentes, não só na capital. Vamos pro Cazaquistão. A gente tocou em todos esses lugares. Qual foi o lugar mais fechado que você já tocou até hoje, assim, cara? O mais... Talvez Cuba. Cuba, assim, não... de fechado porque sofre, né? Sim, um sim, embargo sim. econômico, sofre uma coisa política. Mas foi um país sensacional também, que a gente foi sem cachê, inclusive, praticamente. Pra ir lá, tocar, ficamos uma semana. Tocamos pra 80 mil pessoas no Malecon, cara. Num show aberto. Primeiro show de heavy metal de uma banda estrangeira em Cuba. 2008, 2009, mais ou menos. E por que não viver, né? Muita gente vê com essa coisa do business, vou lá pra não fazer dinheiro, pra não fazer aquilo. Cara, foi uma das melhores experiências da minha vida, mano. De conhecer Cuba, de conhecer os músicos lá e entender a dificuldade de cada um. A gente vai num país dos Estados Unidos também, a galera tá cheia de dificuldades também. Pode crer. Cheia de... Pô, você vai lá, país perfeito. Não é, cara. Não tá tem todo mundo com as essa. suas dificuldades, cara. Independente de, socialista, capitalista, não sei o quê. E da Suécia ou Dinamarca, que pra mim são os países mais evoluídos desse planeta, também, cara. Tá cheio de defeito lá. A maconha é tratada como a coisa mais... como heroína e o álcool é estimulado. Você vê a galera caindo no chão. Problema na Finlândia, né? De álcool, de suicídio, de um monte de coisa, cara. E é estimulado. Na televisão, na própria sociedade, né? Essa coisa do álcool e etc, enfim. Mas aí você vai aprendendo, você não tá lá pra ditar regras, né? Quando você conhece um país novo, você vai de peito aberto. Nós fomos pro Egito, cara, pro Cairo. Tivemos o show cancelado lá 3 vezes, o promotor foi preso. Nossa Senhora. E a gente sobreviveu, né? Enfim, deu pra fazer o turismo, não conseguimos tocar, mas conhecemos as pirâmides lá e tudo. Foi lindo. Já valeu. Obrigado, Já valeu. Belo turismo, cara. Eu queria aproveitar e comentar. Agora eu nem lembro se a gente falou disso no começo do podcast ou foi na conversa antes, né? Que é falar da comparação do violão e da guitarra, né? Sim. Que eu tenho uma coisa que eu percebo assim, que o violão é um instrumento que você tem que se esforçar para tirar o som dele. Cuidado, que tem vários detalhezinhos que são chatos, a unha. A unha, né, tocar guitarra e violão, a unha é o que mais... A primeira que sofre. Já a guitarra é quase como se fosse uma coisa que você tem que aprender a controlar o som dela, assim, porque ela fala, se você esbarrar, ela vai fazer muito som. Falou tudo, cara. É mais ou menos isso? Falou tudo, porque pra mim um instrumento, ele tem que ser... E os dois são, no meu ponto de vista. Tem que ser mal educado. Que você tem que domar a guitarra. Exatamente. Já o violão você tem que... O violão também é uma coisa que você tem que domar, mano. Você tem que tratar com carinho. Você não pode ir atacando ele. Você tem que, né, tipo, uma coisa mais... Você tem que ser aliado, né, do instrumento. Por isso que o Jimi Hendrix, ele é considerado um dos maiores do mundo, porque ele absorveu isso pra música. Microfonia, guitarra desafinada, alavanca mal feita, enfim. Cara, ele trouxe tudo aquilo pra música dele. Não teve essa coisa, tem que ser bonitinho, tem que ser aquilo, né? Enfim. E esses defeitos é que fazem a gente extrapolar, né? Quebrar limites. O lance da distorção, da microfonia. Porra, no início era um inferno, porque tinha que apertar o pedal. Aí você esquece. Até, cara, você desenvolver técnicas do volume, ou até, né, uma coisa que eu detesto é pedal de noise gate, né, mano? Eu detesto isso, porque mexe muito no som, né? Você tira um barulho, mas o som vai junto, né? Então eu prefiro estar com o barulho, prefiro estar com aquele... Ou o rádio rolando, já várias vezes rola. Cara, deixa, porque o som tá ali, e eu preciso do som completo, cara, assim, sabe? Com todos os seus defeitos e as suas sujeiras, cara. O pessoal você limpa, entre aspas, você controla aqui, mano. E, cara, e esse controle, ele é
É uma arte à parte. orgásmico. É uma arte à parte também, é. É o controle. Não, porque o violão, cara, tem... Principalmente o pessoal do violão clássico, você tem um curso só para falar de a posição da mão, se você tocar mais em tal região, o timbre sai assado, assim, não sei o quê. É uma orquestra, o Segovia falava, né, cara? Se eu fico, assim, uma semana sem ensaiar ou sem tocar, a plateia já percebe. Se eu ficar 5 dias, 4 dias, sei lá, a moça que limpa a casa percebe. Se eu ficar um dia, minha esposa já percebe. Quanto mais íntimo, né? Porque realmente, cara, o violão você tem que ter uma coisa, assim, você tem que viver com ele, né? Não à toa, você vê os violonistas estão sempre com o violão do lado, para no aeroporto, tá sempre tocando, tá mexendo alguma coisa. A guitarra é um pouco mais tranquila, você acha, pra isso? Sim, sem dúvida. Mas também, você tem que estar com o instrumento. São dificuldades diferentes, mas né? Você tem que estar com o instrumento. Não falando que o violão é mais difícil. O piano também, não é porque você não carrega o piano lá, mas você tem que estar lá, né? Não, e os caras, isso é engraçado isso, que eu já pensei, né? Você pega o pessoal, principalmente antigamente, né? Que às vezes para fazer uma viagem, demora, precisava ir de barco. Imagina um concertista, o cara, sei lá, tá atravessando um... E aí como é que o cara estudava? Bom ponto, hein? Os caras, o pessoal que é clássico, muitas vezes ficava com uma partitura, mentalizando a viagem inteira. Quando você vai chegar lá, você vai chegar em outro piano que não é o seu. Tá vendo como você fica mais criativo nos limites impostos? A MacGyverização do negócio estimula a tua criatividade. Total. Você vai buscar a solução, cara. Não fica só preso ali. Aquela coisa, só toco com guitarra Fender, só toco com guitarra tal marca, não sei o quê. Mano... imagina, sei lá, tem... Já toquei com tanto tipo de coisa e você se adapta. Braço mais gordo, braço mais fino, não sei o quê. Captação tal, palheta. Até você achar uma coisa que você fica mais confortável. Quando é muita gente, tem questão do técnico de som, retorno, não sei o quê, que no caso é um outro grau de tamanho. Mas a gente tem nossa equipe, né? Tocar violão clássico é diferente do cara tocar. Total. Você depende do retorno, você depende... Não, e pô, assim, no Sepultura tem umas peças, né? Assim, que eu faço do Guardians of Earth, por exemplo, né? Que tá lá, 5, 6 músicas no set, aí de repente é Guardians of Earth, aí você tá... sim. Aí você tem que entrar no mood, a mão tá meio assim já. Sim, ela tá com uma adrenalina. Puta, é foda. É outro mood, é outra pegada. Sabe, você tem que mudar o step pra depois tocar aquela peça e já voltar pra guitarra. A guitarra presa, né? Sim. Mas tá lá com o violão. Sim. E é um processo de adaptação. Tudo é possível. Nada assim Você vê o Geddy Lee do Rush, por exemplo. O cara toca pedal, teclado baixo, canta. Nossa, é possível. Né? Você precisa realmente só ter um hábito, né, com isso e adaptar. Então a gente vai aprendendo na porrada, né? Nas primeiras vezes eu não conseguia nem tocar o negócio, velho. Tipo, a mão assim, cara, a unha toda quebrada. Caralho. Porque você falou da guitarra. Por que eu inventei essas porra? A guitarra. Eu tava com a cabeça quando eu inventei. Pra que fazer isso, mano? Mas, cara, eu deixei a música no set, não tirei do set. Teve momentos que foram ruins, que eu assim, coisas que não queria mostrar. Mas, cara, se não fizer, não vai. Aí se eu bloqueio, não vou fazer nunca mais. Sim. Tira, essa música não volta pro set. Não volta. E aí passou. Hoje, faço tranquilamente, cara. Tô no set, uma porrada, chego, já tenho uma respiração mais focada, etc. Já tô mais acostumado, sai bem mais tranquilo, entendeu? Mas é um processo, é tocar, ser persistente, ver aonde você tem que se adaptar. Tem que aprender a tocar com unha um pouco mais curta, ou pegar com mais carne, entendeu? Fernando Sor, né? Na época do Fernando Sor não tinha unha. A galera tocava com a carne, né? E mesmo assim, tinha um timbre maravilhoso e tudo, porque é uma técnica diferente. Essa coisa de unha e tudo é muito mais moderno. Eu comparado, deixo né? pequena, assim. Eu também procuro deixar pequena, porque quebra muito fácil. Parece que não é pequena, mas é por causa do formato. E tem também unha que você gruda, né? Que você cola. Muito músico usa também. Porque, muito, né? É difícil você quebrar a unha, vai acontecer, mano. Mas se descolar durante o recital, o cara se perde. Você tem que saber. Aquele negócio, aquela preparação toda. A gente fala aí fora que a dificuldade é a mãe da criatividade. Pelo que você falou também, acho que a gente não enfrentar a dificuldade e não ter medo de ir pra cima, ela acaba auxiliando o teu processo criativo. Mas a dificuldade ela é passageira, né? Então, na medida que você supera.
Exato. Que você enfrenta e supera. Você passa aquele ponto até chegar num outro ponto que tá mais difícil, enfim. E aí? A coisa do violão é essa, mano. Eu nunca desisti. Tem várias vezes eu falei, porra, mano, tô aqui nessa carreira do caralho, mas meu sonho era tocar Bach, mano. Meu sonho era tocar violão clássico, E sabe? você pretende... E eu nunca larguei esse sonho, esse objetivo. Hoje eu tô estudando mais do que nunca, mano, sabe? Tô pegando as peças do Bach que eu curto. Uhum. Meu objetivo é tocar a suíte número 1 do Alaúde, né? De Lutz. Já peguei 4 movimentos, enfim, eu tô... E tô com calma, mano. Eu não Sim. tenho deadline, não tenho nada. Eu quero curtir o processo, mano, sabe? Porque o Bach, ele é necessário pra qualquer músico, velho. Sim. Ele é, assim, puta, técnica. Ele melhora tudo. Ele melhora tudo. Melhora a percepção auditiva, melhora a compreensão harmônica, melhora a compreensão de melodia, possibilidades matemáticas, Sim. coisas que ele criou geometricamente. A música dele pode ser performada em qualquer instrumento. É uma música universal, mano, sabe? E muito necessária para qualquer um que passa por música. Não é... Você estudou Bach também, né? Sim. Aí estuda de um certo... Assim, é maravilhoso. E, mano, quando você toca uma peça assim, cara, você tá naquele momento e tudo, quando você acaba uma peça daquela, cara, é um momento muito de paz, assim, sabe? Aliás, você comentando isso, como, né, ainda mais viveu numa banda que é um som mais pesado, assim, você, como, assim, uma dúvida com relação às sensações das músicas, assim, né, qual é a energia de um som pesado? Tipo, o prazer dela é diferente, por exemplo, de um prazer de um bar, por exemplo? Como... É difícil, assim, eu nunca pensei dessa forma, mano. Sempre... Eu nunca julguei ou tentei dar, sei lá, algum grau de... Não peso, nível, né? Não é melhor ou pior, tal, Sim. assim. Ah, não, é diferente, cara, com certeza. Porque o violão, ele é um instrumento muito solitário, né? Você Sim. tem uma conversa com você, os detalhes, aquela mastigada ou uma nota que você dá errada, que as pessoas nem percebem, mas pra você é tão... Pá, parece que caiu... Eu dei várias aqui, toquei a sua peça, eu dei várias. Eu falei, não, mas nem perceberam. Eu falei, eu vou ficar repetindo. Porque a gente é muito autocrítico, né? Sim. Porque a gente ouve, por exemplo, os caras tocar, os mestres tocando, e eles também têm essa relação com eles mesmos, e a gente nem percebe, né? Fala, olha que perfeição, cara. Puta, Julian Bream, maravilhoso, espetacular. Mas cara, eu acho que tem muito a ver com o emocional, né? Essa coisa de você entrar num palco pra tocar um instrumento solo, eu acho que é a coisa mais sublime do mundo, cara. Eu acho que isso é música pra mim, sabe? Não querendo definir, assim, o que é música, mas, cara, acho que é o auge de um músico, é você chegar com um instrumento na mão, sentar num palco e você fazer pretende, no futuro, depois do Sepultura... Sim, eu tô estudando muito violão, eu quero usar mais o violão, não sei exatamente o que e como, e isso não me preocupa muito agora. Eu quero ver esse presente, né? Porque eu fico muito curioso para ver. Uma das primeiras perguntas que eu fiz foi essa coisa das misturas, né? E você, com esse amor que você tem pro violão, talvez num futuro, com mais tempos, um pouco mais dedicado ao instrumento, que pode sair umas coisas, não como intérprete, não como você tocando bar, mas pô, as poucas composições que você gravou em violão no Sepultura, não, eu tenho várias eu acho animal. Eu tenho várias coisas escritas. Eu fico muito curioso para ver o que mais poderia haver desse caldeirão específico seu, porque nenhum outro violonista tem o universo específico que você viveu. É verdade. Isso é verdade. Assim, pode sair harmonias, ideias, formas diferentes ali, que eu fico muito curioso para ver, nem que seja... Eu tenho material aí, até muita coisa escrita e gravada. Seria um processo de realmente arqueológico de buscar essas coisas. Eu vou te dar um negócio, botar uma pulguinha atrás da orelha. Você não teria curiosidade de ver, de repente, se o Steve Howe lá tivesse feito
sei lá, 20 peças. É. Como será que seria, assim, se ele tivesse... Que a gente ouviu É verdade. E ele fez um disco solo, mas não fez muito relacionado ao violão, né? Não, fez alguns, mas... A gente fala, pô, é um negócio tão único, assim, às vezes se você olhar, mas tem peças de violão que, quando você vai conhecendo violão clássico, você fala assim, mas que tem mais fundamentos, mas, cara, que nem ele fez, daquele jeito, com aquele tempero, que em alguns momentos é simples do jeito que tem que ser, que nem a sua peça aqui, tem uma ideia, você ficou o tempo inteiro baixo em ré, o Jasco que eu toquei, né? O Jasco. Eu adoro baixo em ré, né? A gente tava falando o lance do Egberto Gismonti, né? Aquele disco solo, chamado Solo, que ele só toca piano e o violão de 10 cordas, né? E aquilo me influenciou muito durante muito tempo, assim. Até hoje eu amo ouvir aquele disco. Essa coisa solo é muito especial, assim. Eu não sei, monólogo também, né? Quando você vai no teatro, assiste um cara ali sozinho. Puta, é maravilhoso aquilo, cara. É uma coisa o foco, né, que você tem, como mano. O silêncio, né? Tipo, às vezes quando o cara para pra respirar. Aquilo já diz pra caramba. Muito, exatamente. E o Segovia falava também, né, que quando ele sentava, assim, ele fingia que ia tocar, a galera tava fazendo barulho ainda. Fazia aquelas últimas tossinhas, assim, ele parava. Aí botava a mão de novo, até a galera ficar em silêncio, cara, ele começava. E é difícil isso. Somente agora eu vou até fazer uma pergunta de nervosismo e tal. As primeiras músicas, essas pausas, porque a gente tá ansioso. Então, o silêncio, você obedecer os silêncios que a peça exige, não só tá... Depois, quando já tocou 2, 3 músicas, você já tá lá com aquela... Sim. Aí é mais tranquilo. Sim. Mas controlar o silêncio é uma arte à parte também. Cara, aí passa também essa coisa espiritual, né? Da meditação, sabe? De fazer pilates, fazer yoga. Eu, tô fazendo tudo isso, cara. Tô fazendo exercício. Eu larguei o álcool, né? Faz mais de 5 anos que eu não bebo. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E isso abriu espaço pra eu poder acordar cedo sem ressaca, mano. Isso é um presente, uma dádiva. Melhorou o teu processo criativo, você acha? Ou eu não acho teve que influência não nisso? teve muita influência, não. Isso que é maravilhoso, cara. Sabe, você sem o álcool, você é o mesmo. Não dependia disso. Isso, exatamente. Você continua fazendo as coisas, esse era o meu ponto. Muito melhor, na verdade, de você ter mais motivação, você ter mais lembrar das coisas melhor, né? E é triste, né? Porque no meio do rock, né? Infelizmente teve muitos artistas ali que poderiam produzir muito mais. Né? E, cara, assim, hoje em dia você vê uma tendência que tá todo mundo largando álcool, drogas, o Zakk Wylde, o Gary Holt, enfim, toda essa galera, né, que sobreviveu, na verdade. Sobreviveu, né? E dentro da nossa contemporaneidade, eu pergunto porque eu me lembro, um clássico, um cara que eu respeito pra caramba como músico, como cantor, como compositor, que é o Tim Maia. Tim Maia. Teve sempre seus problemas dele, mas quando ele faz aquele Tim Maia racional, que era a fase em que ele se parou de beber, parou de fazer tudo, o pessoal fala que, se você perceber, é onde ele tá com o timbre mais claro, a melhor afinação, a voz dele tava perfeita no estúdio. Total, cara. Total, assim, mano. E essa coisa emocional passa muito por isso, né? O álcool, ele te deixa mais tenso, ele te deixa mais ansioso. Eu percebi que eu era o escravo do álcool, porque todo lugar que eu ia, o álcool era mais importante. Tava fazendo as escolhas para mim. Que tipo de restaurante eu vou, que tipo de férias eu vou fazer com a família, que tipo de evento que eu vou, enfim. Vou dar um rolê numa praça só pra curtir a praça. Eu vou onde tem um boteco pra tomar uma, sabe? Sim. Enfim, esse nesse tipo sentido, de coisa. Você fala que ele te rege, é nesse sentido que Totalmente. você vai onde ele encaixa que você vai. Fora o dinheiro que você gasta com álcool. É muito caro, mano. Eu tô economizando muito dinheiro. Porque, aquela que passa no free shop, tem que levar whisky, champanhe, vinho pra final de ano, e pra presentear, e não sei o quê, e uma tequila, e um gin, viu? E vai. E isso, porra, me deu uma abertura, me deu um processo. Foi bem na pandemia também. Minha esposa, né, teve o diagnóstico de câncer, ela faleceu depois de 1 ano e meio. Foi um processo brutal, cara, que eu passei todo sem álcool. Foi a melhor coisa que aconteceu. E tá na pandemia, junto do lado dela, na químio, todo o processo que ela passou até os últimos momentos, sabe? Só tive a agradecer, mano, por tudo que, apesar de tudo que aconteceu, pela maneira que eu
né? Eu tive que encarar esse tipo de coisa. Sim, como você E conseguiu todas as conduzir. coisas, né, que foram consequências disso, de ter criado o movimento Mãe Trícia para estimular se falar de morte nesse país, de eutanásia, de suicídio assistido, né? Cara, isso é um O tabu, Patti hein, bicho? Fest, Isso é um tabu. o Festival Patti Fest, onde todos a renda, né, vai lá para Favela Compassiva, que leva o cuidado paliativo para as favelas, a Heliópolis Compassiva também. Eu faço parte também de uma associação que chama Eu Decido, onde a gente está lutando para legalizar a morte assistida aqui no Brasil, principalmente depois do Antônio Cícero, né? O grande poeta que O deixou irmão da uma Marina carta, Lima, né? exatamente, que foi para a Suíça para exercer o direito de escolha, de liberdade, né? E porque um brasileiro tem que sair do país para fazer isso? Eu acho isso um absurdo, mano. O Brasil tem total condições tecnológicas e intelectuais para ter esse processo feito aqui no país, sabe? Pelo menos essa possibilidade de escolha. Uhum. Minha esposa estava lá, consciente, na cama, já não estava funcionando metade do corpo, apertando a porra da morfina sem parar, indo e vindo. Fala, mano, assim, eu como cidadão brasileiro, estava completamente despreparado para falar com o hospital, com o médico. Não sabia que podia falar não pro médico, mano. Não sabia que tinha hospice movement, que é onde, né, um lugar específico para doenças terminais, etc. Não sabia que podia ter levado a Patrícia para a Suíça, para ter outras possibilidades de escolha que o Brasil não dá, né? E a partir daí, com essa minha revolta, eu comecei, né? Ela faleceu ali nesse processo de orto-eutanásia, que na verdade vai deixando a coisa acontecer, né? Que também, enfim. Mas. E eu falei, mano, o Brasil, a gente pode se preparar melhor para esse momento, a gente precisa falar de morte, precisa falar com os filhos, precisa falar com o pai, precisa falar com a mãe, com os avós. Mano, o que você quer? Você quer ser cremado? Já tá assinado aquele termo lá, aquele terreno? Porque se morrer vai ser um saco para resolver no inventário. O que você quer que faça com isso? O que você quer faça com aquilo? Converse entre a família. Fale de morte, né, mano? Muito dos assuntos fica esse tabu, né? Essa coisa de medo, de preconceito. Ah, não, se falar de morte vai trazer coisa ruim. Pelo contrário, vai trazer muito mais paz, mais compreensão, mais aceitação, à finitude, né? O que é uma coisa sem fim? Não existe, mano. Um livro sem fim não tem moral da história. Um filme sem fim não tem a reflexão de tudo que aconteceu, né? Da vida, fechamento de ciclo. Esse podcast, se não tiver fim, ninguém aguenta mais também. Né? Tudo tem uma... Já visto que a imortalidade na literatura geralmente é uma maldição, né? É sempre uma maldição. O cara quer ser imortal, sim, um vampiro é uma maldição. O Highlander, né? Aquele filme. Tá, Você perde as pessoas amadas, você perde amigos, você perde um monte de coisa e fica lá, mano, vivendo por viver. Sabe? Essa coisa de vida eterna, de ter o rosto perfeito, sei lá, qual idade é perfeita, né, mano? Sei lá, eu quero parar nos 38, sei lá. Não faz sentido isso, cara. E a idade também é uma coisa muito, né, relativa. Tem gente que se sente velha com 11 anos de idade. Tem gente que já vem ranzinza desde que nasceu, já né? Isso aí é bem isso. Mas enfim, eu acho que é um processo de agradecimento, tudo isso que acontece, sabe? Porque ajuda no seu processo de autoconhecimento e aceitar que a vida é essa e aqui a gente está para aprender e para evoluir da melhor maneira possível, eu acho. E agradecer pelas pessoas que passaram na minha vida, mano. Principalmente a Patrícia, obviamente. São 32 anos, né? Foram 32 anos de casado, 3 filhos. E hoje eu tô apaixonado de novo, cara, sabe? O amor, ele é possível em várias formas. Como a música é possível em várias formas, em choro e heavy metal, tá ligado? A música é uma só, mas o amor, ele é possível em várias formas, mano. E isso é maravilhoso, sabe? Dá muita vida. E eu quero inspirar as pessoas a falar de morte, cara, porque esse é o caminho. Sabe? Quanto mais você aceitar e ver que a morte é uma coisa inevitável, que você não precisa ter medo da morte. Morte não é punitiva. A morte é inevitável. Como é que você vai ter medo de uma coisa que vai acontecer? Que é a única certeza que você tem na vida. Todo mundo fala isso, mas ninguém absorve isso. Fica só palavras, né? Fica falando, a morte é a única certeza que está na vida. Mas não absorve isso. Não vivem, fala porque é bonito, porque é poético. Filosófico. Mas, porra, é mesmo. Desde criança tem que saber da morte, tem que falar. Pô, a gente não tem pet, cachorrinho, peixe, sei lá. Quantos cachorros já perdi na vida, cara? E a gente perde a oportunidade de falar de morte, das pessoas, de ver que isso é um processo natural, que faz parte da vida.
que a gente vai guardar com carinho, né, com agradecimento que passou, mas tudo tem o seu tempo, tudo passa, né? George Harrison, all things must pass. And it does. Vamos viver. Vamos viver o presente. Viver o hoje. O hoje. Uma coisa que eu tinha curiosidade, assim, de saber, você tem vários projetos, né? Que você tem que você manteve junto ao Sepultura, o De La Tierra, o projeto lá com o Kisser Clan, com seu filho, com o Johan. Uma dúvida que eu tenho, assim, eu vi um pouquinho do trabalho do Johan, e eu achei muito legal, e uma coisa que me saltou aos olhos é como é que eu posso dizer? Ele não ficou na sombra do pai super famoso guitarrista. Sim. Hoje, a impressão que eu tenho é que ele quer explorar o caminho dele, e está buscando o caminho dele, né? No estilo próprio que ele está buscando. Me lembra até um pouquinho, me corrija se eu estiver errado, mas de progressivo, anos 70, alguma coisa assim. Ele me mostrou muito desse rock progressivo nacional, que Casa das Máquinas, Exato, essa galera toda. Terço, né? A pergunta que eu queria é assim, como eu falei, somos contemporâneos, meu filho também tem mais ou menos a idade do Johan, assim, o que o Johan traz do Andreas musicalmente falando, assim? O que você vê, assim, que ele traz? Um pouco de tudo, cara. A gente conversa muito de música, mano. Desde o heavy metal, do rock and roll, da música clássica. Porque eu toco violão desde que eles nasceram, né? Desde que eles nasceram, eles estão ouvindo Bach, com Fernando Sori, Tárrega e todos esses daí, Villa Lobos, junto com Iron Maiden, Metallica e Black Sabbath. Estão mesclando tudo, fora que tudo todas é essas arte. músicas que a gente comentou aqui, né? Que eu ouço e eu acho que ele tem um amor pela música, pela arte. Acho que isso é o suficiente, eu acho. As ferramentas e a maneira de falar é dele, né? Ele é um excelente pintor também, ele que fez a capa do disco dele. Ele gosta de pintar rosto, assim, né? E é um cara artístico, ele escreve todas as letras, ele tá tomando conta da carreira dele, administrando tudo. Isso muito de conversar também comigo, para tentar minimizar as pancadas que eu tomei, né? Eu, quando comecei, eu não queria saber nada disso, cara. Imagina. Eu quero é tocar guitarra, mano. Me dá uma grana pra eu comer um sanduba e tomar uma água, vamos em frente. Era meio assim, cara. E, porra, as pessoas que estavam ao meu lado tomavam conta. A Patrícia, por exemplo, tomava conta da minha vida financeira, né, de pagar conta e não sei o quê. E ela me falava as doideiras que ela fazia e eu tava junto, né? Eu botei a grana aqui, também, mas beleza, vamos embora. Enfim. Eu falo, em casa eu falo assim, ó, nem louça eu posso lavar, mãos de artista. Brincadeira. Faz todo o resto. Exato. Eu quero tocar. Meu negócio é outro. Cara, e em relação à banda também, sabe? Confiar muito nas pessoas, tomar uns tombos. Pô, quando o Max saiu da banda, ele levou a empresária, né? A Glória, que era a esposa dele, a gravadora, levou toda a estrutura, né? E, cara, eu fui buscar lá no contador de Sepultura as coisas que estavam lá pra gente seguir, né? Enfim, era uma caixinha assim, cara, de sapato com 3 talões de cheque, uns negócios. Cara, uma coisa absurda, muito mal organizada. A galera falou, você roubou o nome do Sepultura, hein? Como se fosse uma coisa, né? Obviamente, é um nome trabalhado, é um nome fortíssimo. Mas, cara, a gente pegou o negócio completamente... Ninguém queria saber daquilo. Nem eles, os Cavaleira, né? Tanto é que saíram, assinaram, não queria saber do nome, nada. Vou fazer minhas coisas. O Max saiu em 96, o Igor em 2006, né? Um período de 10 anos. 10 anos. Entre um sair e o outro, né? Enfim, e a partir dali, de tomar essas pancadas, a gente começa a ficar um pouco mais esperto, de saber, né, o que acontece, como que acontece, o que é um booking agent, o que uma gravadora faz, o que um manager tem que fazer, enfim. O que eu, como músico, tenho que ficar atento. No final das contas, você tem que fazer as perguntas certas, cara. Sabe? Você tem que estar preparado para fazer aquela pergunta. Se o cara não souber responder, alguma coisa tá errada, entendeu? Você tem que saber como é que movimenta. Ó, e aquela parte do caminhão que era para levar a luz tal, por que não tava lá no show hoje? Essa é a pergunta que você tem que fazer. O cara percebeu, tá ligado? Que o negócio não tá... Aí, porra, sabe? Você tem que estar atento com os negócios. Mesmo com os detalhes de contrato, de um monte de coisa. Mas eu aprendi na estrada, na porrada. Quando a Patrícia faleceu também, caiu tudo no meu colo, né? De reorganizar toda a financeira da casa,
um negócio de investimento e fazer uma planilha. Comecei a fazer planilha de Excel, mano, que coisa que eu nunca fiz na minha vida, Meu velho. Deus. Cara, você tem que aprender. E hoje eu curto muito fazer isso, porque eu administro a minha família junto com meus filhos, né? E você vai aprendendo, vai tomando gosto, né, pela coisa, e sem perder o tesão pela arte, né? Eu tinha muito essa ideia, não quero que vire business, mas é um business, cara, é inevitável. Você tem que aprender as regras do jogo e jogar, né, dentro dessas regras. De vez em quando quebra uma ou quebra outra, e dentro da arte, da música, você sempre tem esse espaço para improvisar também no business, para você ter possibilidades diferentes, trabalhar de uma forma diferente. Eu já trabalhei com Metallica, trabalhei com Anthrax, trabalhei com Paralamas, com Titãs, com Chitãozinho Chororó, com Sandy Júnior, com Sepultura, com De La Terra. Cara, cada um tem uma maneira de ver o business de uma forma completamente diferente. Cara. Imagino. Essa coisa de dar palestra de como fazer business na música, Receita cara, de pra bolo, mim isso não existe, velho. Cara, porque, Não. mano, Eu vejo o Trump fala um A, Não tem- muda tudo. Eu vejo a mesma coisa com rede social. O que tem de qualquer professor de Deus querendo dar receita de como que você deve conduzir uma rede social. Não, eu falo, isso cara, não existe, Não velho. existe isso, cara. E assim, eu também fui aprendendo aos trancos Sim, e barrancos como um negócio. Porque tudo muda, tá sempre Mas mudando. depois de um tempo, você tem que Exato. se virar. Não Né? tem E aquela você de- tem que ver o que é melhor pra você no final das contas, entendeu? Tipo, o que você tem que ter de fluxo, o que você tem que fazer e como você vai organizar isso, né? E fazer a sua maneira, porque, meu, cada um tem um jeito. Cada um vai gastar mais num ônibus, ou vai gastar mais no hotel, ou vai gastar mais. Pega uma van ao invés do ônibus pra economizar aqui, economiza ali. Cada um tem um jeito. Não é um formato, ó, a turnê tem que ser feita assim. Cada um vai achar um jeito próprio do seu próprio business, né? Não tem aquela de one size fits all. Não existe aquela. No way. Não tem, cara. Não No tem way. aquilo. Uma solução pra tudo, não tem. Isso Não não existe. tem Eu queria modelo. aproveitar fazer uma última pergunta aqui. Aproveitar uma Mas já? curiosidade. Caramba. Tem o nosso tempo aí. Tem um tempinho ainda. Mas a gente não sabe quanto tempo ele vai demorar para responder. Então tá. Vou ficar assim pensando. Então tem que ter o tempo. Aquela... Você estava falando do... Quantos filhos você tem? 3. 3. E só o Johan foi pra música? Qual é? Não, o Johan tá na música já há um tempo, tá com a carreira já, né, já andando. O Enzo, ele tem 19 anos e tá fazendo produção musical na Belas Artes. Tá. Então tá fazendo os beats dele, tá meio nesse mundo Eminem, sabe? Essa coisa mais beat. E a Júlia é maquiadora profissional de filme, do cinema, enfim. Não, que é uma curiosidade de como é a relação de pais músicos com filhos, porque Com filhos normais? Porque eu tenho uma filha de 7 anos, e daí assim, vamos ver será que se eu começar a dar uma aulinha e tal, mas daí eu falar, não vou forçar, sem querer forçar. porque às vezes a criança não quer, Claro. então assim, não, só faz Não, só eu também isso. não forcei nada, mano. Como é que foi? Porque assim, Eu não forcei nem time de futebol pro Johan, ele é palmeirense, mano. porque assim, Sim, eu sei, é uma falha. E você é São Paulo. Uma falha de pai, mas eu tava viajando, mano. Foi quando eu não tava aqui. Minha sogra, meu cunhado, minha mulher, tudo palmeirense, mano. Uma facada nas costas ainda que tem aqui. mas aí que tem graça, pô. É que é a graça de assistir o jogo. Porque. Aí até esqueci o que ia falar. Não, da questão de como influenciar o filho, né? deixar, é natural, forçar, induzir. Então, isso é porque eu estimular. lembrei. Porque, cara, eu já pensei, porque tem alguns artistas ou atletas, até o próprio Paco de Lucia falou: meu pai me obrigava, tal, mas daí ele fala assim: não, mas eu concordo, meu pai foi bom que ele me obrigou, porque uma criança, um adolescente, não sabe o que é, então você tem que direcionar, tal. E agora eu já vi outros atletas que o cara foi outra campeão, época também, né? e o cara falou: odeio meu pai por ter feito isso. Tem os dois lados. Aí eu sou amigo do Marcel Powell, que é filho do Baden. Boa, Os sensacional. dois filhos, né? Que o Felipe toca piano, mas não conheço. Ele mora na Europa e tal. Eu falei, e aí, como é que foi? Né? E aí ele... Cara, eu quis, tipo assim... Ele era fissurado no pai. Sempre, quando ele percebeu, eu quero aprender a tocar, ele só ouvia o pai dele e tal. Aliás, tem uma coisa até fora do... Porque assim, não é só gostar de música, ele gostar especialmente até do som do pai. Então ele tem uma relação muito forte. Eu falo, puta, então aí tá, né? Tipo, se é pra criança gostar de música, mesmo que você esteja ali no dia a dia, Eu deixei isso sempre muito natural. Tanto é que minha filha, ela estudou para ser dentista, né? Ela se formou em odontologia, exerceu a profissão durante 1 ano, detestou e foi fazer maquiagem. Olha.
O Enzo, mais novo, também foi estudar nutrição. Ficou 1 ano e meio, achou que não era aquilo e não era, agora tá fazendo produção musical. Então, mano, assim, vai buscar o seu caminho, né? Tamo aqui. Não necessariamente a primeira escolha tem que dar certo, porque escolheu. E você Enfim. deu aula de guitarra pra ele ou em algum momento depois ele teve outro Não, professor? essa aula é eterna, né? Toque, assim. Eu sou um péssimo professor, né? Sim, mano? Eu não tenho paciência zero. Curiosidades assim, pra dar aula. O Johan é um excelente professor, ele dá aula, tudo. Mas, pô, a gente fala muito de música, observa, né? De tocar, enfim. Fala de coisas técnicas ou teoria. Nerdices enfim. do músico. Ele é super nerd. Ele sabe muito mais, assim, teoricamente, assim, explicar tudo do que eu. E uma curiosidade, você teve foi outra época, tocou um estilo que não tinha no Brasil e tal. Você tem conhecimento musical? Você é ouvidão? Como é que é, assim? Sim, eu sei ler partitura, né? Tá. Eu sei ler música, que pra mim foi também um outro abertura de universo. Você pegou depois ou na época? Peguei, comecei em 93, na verdade. O professor lá em Phoenix, no Arizona, quando eu morava lá. Finalmente eu tirei aquela... Porque eu tentei várias vezes até que ele... Puta, não ia, mano. E aí esse cara me mostrou... Foi através dos estudos do Fernando Sor, né? Eu comecei a ler a partitura, não sei o quê. E, porra, hoje, puta, é maravilhoso, porque dá pra pegar uma música de 700 anos e tocar, mano. Música que você nunca ouviu na vida, né? John Dowland, uns negócios antigos, assim, maravilhoso, cara. Coisas assim... E é um outro mundo, né? É maravilhoso isso. E teoria, eu sei aquela teoria, assim, necessária para aquilo que eu faço. Sim. Sabe? Não sei dar aula, não sei explicar as coisas, mas, pô, eu sei... Cara, eu já toquei com tudo quanto é estilo de música, mano. Isso aí, eu nunca precisei, entre aspas, toquei com o maestro Barbato, que infelizmente faleceu naquele acidente da Air France, né? Lembro que o avião caiu, não sei o quê. Toquei o Trezinho Caipira com ele no Teatro Municipal do Rio, cara. E, pô, solfejei o negócio lá, a minha parte, não sei o quê. E tive uma conversa com ele tranquilamente sobre música, sabe? Eu não precisei ter que, sei lá, saber de tudo e o suficiente que eu sabia funcionou, sei lá, para aquilo que eu tinha que fazer. Sim, não, porque a minha linguagem, onde colocar, me adaptar a tocar com orquestra, que foi muito difícil, né? É porque o pessoal, principalmente guitarrista, né, até a nova geração, às vezes tem uma preocupação muito grande com aquela escola mais jazzística. Cara, mas se você começa, você entra no ensaio, você começa a falar, porra, negócio de teoria, mano, fica aí que eu vou tocar. Não, porque vamos daquela, não sei o quê, da segunda, da terceira, substitutiva, e não sei o que. Ah, mano, isso não é música. A música veio antes disso. Sim. O som, ele veio antes. A necessidade de a gente organizar em símbolos, ela é outra, né? Então, não necessariamente a música tá no papel. É que essa linguagem teórica, principalmente da guitarra, que se vinculou muito ao jazz, sim, ela acaba, que nem você falou, às vezes o cara vai tocar rock, não necessariamente o cara precisa de uma nerdice tão grande, porque ele não vai por isso improvisar. Que eu não gosto muito de jazz, mano. Sim, é animal, não tô, né, tirando, mas é que, às vezes o cara, para o que ele vai precisar, ele não vai ter... Porra, qual o lance artístico de você usar todas as possibilidades harmônicas numa música? Sim. Tipo, porque eu tô fazendo isso, deveria ser em dó, mas eu tô fazendo em fu, porque... Sim. Porque é muito louco, ninguém fez isso antes. Sei lá. Vira até uma noia tão grande que tem gente que... E fica uma coisa insuportável, cara. Pelo menos pro meu ponto de vista. Fica uma coisa meio mecânica, assim, fica uma coisa... Puta, mano. Não tem nem band. mas acontece muito. Quando eu tô pirando muito com umas coisas assim... Agora você ouve um Joe Pass, por exemplo, cara. Porra, aquilo lá é rua. Aquilo lá é boteco, entendeu? O cara sabe tudo aquilo. Talvez nem saiba explicar. Who knows? Entendeu? Sim, o cara tá lá, Joe Pass, fazendo aquela coisa maravilhosa. Mas quando eu tô pirando muito numas coisas, eu mostro pra pessoas que não são músicos, mas que eu sei que, digamos, às vezes dá mais atenção, assim. Ixi, se a pessoa achou meio estranho, você vai tocar pra, tipo... Não que você precisa buscar o grande público, mas assim, tem que tomar um pouco cuidado. O cara fica muito noiado, você faz uma música muito louca, ou tá pirando demais. Não, eu vou reharmonizar. Cara, o cara reharmonizou esse arranjo, botou tanta coisa que foi indigesto. Você sabe? Porque, sabe o que eu tô falando, né? Quando você tá... É bom para um exercício, né? Para você ver possibilidades, referências, né, sonoras. Você escuta, pô, isso aqui funciona ali. Mas, cara, assim, a música tá em outro lugar, cara. Acho que a arte tá em outro lugar, mano. Aliás, a vida tá em outro lugar. Um aluno de medicina,
Se ele não vai pro hospital, não adianta ele ficar lá nos livros lendo o negócio na sala de aula, mano. O fígado tal, não sei o que, o coração. Você tem que ir lá botar a mão na massa. Por que estagiário vai pro estúdio trabalhar pra saber trocar cabo, não sei o quê? O Enzo, meu pequeno, tá lá na Belas Artes, mas ele já tá indo pro estúdio. Porque, mano, tem que botar a mão na massa. Né? Fica lá na sala de aula fazendo dó maior, dó não sei o quê. Se você não vai na sala de ensaio tocar Iron Maiden, não vai, você não vai sentir o tesão da vida, entendeu? É legal pra te preparar, mas você não pode ficar só naquela coisa da teoria. Você tem que usar, você tem que viver. Mão na massa. Mão na massa, curtir, mano, sabe? Porra, lembra o que é aprender a fazer pestana? Quanta gente já desistiu de aprender violão por causa da pestana, mano? Porra, era um desgraceiro, eu lembro até hoje, cara. Pô, o dedo, né, da guitarra elétrica, que se, porra, não trocava corda, não tinha esse luxo de hoje, de ganhar corda, né? Porra, a corda entrava dentro do dedo, porque cortava, enferrujado. Né? Enferrujado, a gente lá tocando, feliz da vida, mano, né? Enfim, o lance é fazer, né? O lance é se sentir, aquela coisa da distorção, né? Que eu falei, pô, puta, mano, um orgasmo, não sexual, mas é aquela coisa, puta, né, transcendental, plena. Mano, plena, né? Uma coisa inexplicável em palavras, assim, né? E a arte é isso, é tocar, mano, sabe? Não existe tocar mal, tocar bem. O tocar bem e mal é tão subjetivo, velho. Bob Dylan canta bem? Então. Canta maravilhosamente bem, porque ele canta com coração, velho. Ele conta uma história, cara, que vai te levar pra um lugar. Agora, tecnicamente, voz não sei o que, parece pato, parece não sei o que, que não afina. Velho, a música não tá aí. Cara, a arte não tá aí. Tudo bem a música, mas a arte não tá ali. Olha, você ouve o Bob Dylan, ele contando as histórias, cara, sabe, é foda, né? A prova disso, dando um exemplo bem prático, é vocalistas de bandas tipo Sepultura, né? Se fosse para estabelecer um ideal de voz... Exatamente. Na ópera, ninguém... Quer dizer, Tanto a arte... é que fonoaudiólogos hoje em dia colocam o gutural lá. Como uma técnica. Uma técnica formal. O Derek, vocalista do Sepultura, nunca perdeu a voz, velho. 20 e poucos anos de banda. Pura tocando. Técnica. Cara, ele sai do show conversando. Normal. Mas ele se cuida. Sim. Não bebe, não fuma. Exercício antes e pós-show. Então ele é muito disciplinado, cara, sabe? Muito disciplina é liberdade. Disciplina é liberdade, cara. Porque você tá dentro de um contexto que você controla e dentro desse contexto você tem a liberdade, né? De sair de um show e continuar falando com os amigos. Aí, vocal, né? E é importante você ter essa condição, né? Você se sentir confiante à vontade com o que você tá fazendo. Maravilha. Maravilha. A gente sempre, quando vai terminar aqui, André, a gente sempre deixa o nosso convidado à vontade, a gente sempre faz assim, teve alguma pergunta que a gente poderia ter feito e a gente não fez, ou tem algum tema, alguma coisa, qual que é a tua mensagem final, o que você quer deixar, assim? Fica à vontade, esse minuto é teu, esse tempo é teu aí. Pô, cara, primeiro eu queria agradecer mesmo o convite, mano. Eu já acompanhava o Marcos aqui há um tempo, porque eu sou também, procuro tudo de violão, né? Onde tem gente tocando, eu tô indo atrás. Várias e algumas performances eu já assisti como referência também, né? De coisas que eu toco, que eu tô buscando, entende? E eu não sei, cara, eu acho que sempre é aquela coisa sabe, de trabalhar o emocional, trabalhar a cabeça, sanidade mental. A arte é um caminho espetacular para isso, sabe? De autoconhecimento, ler um livro, ler uma poesia, pintar um quadro, fazer um desenho, começar a aprender um instrumento do zero, independente da sua idade, sabe? Música te ensina a trabalhar em grupo, te ensina a ouvir críticas, te ensina a ouvir não, te ensina a você saber a postar uma ideia, a apresentar uma ideia, a ouvir a contrapartida, enfim, trabalhar em grupo, trabalhar num propósito, né, colaborativo, cara, e não individual e egoísta, né? Eu acho que aprendam música, mano. Eu acho que esse acho que é o que falta na nossa educação, né? Heitor Villa-Lobos, cara, Flauta Doce, é culpa do Heitor Villa-Lobos, né? De você ter pelo menos ali uma coisa de música, pelo menos na minha época a gente ainda aprendia Flauta Doce na escola e tudo, né? Isso tem que voltar, né? A gente tem que ter música na escola. Por quê? Harmonia, trabalho em grupo,
ritmo, disciplina. Isso é liberdade, cara. Autoconhecimento, né? Extrapolar limites, você ter referências. De repente você não tem um contato com certa pessoa da sua sala, da sua escola, que não tem assunto, mas a música vai unir. Você vai lá e toca, pô, você toca bem pra caramba. Você fala, eu gosto disso, gosto daquilo, pronto, já uniu, entendeu? Então é um fator realmente cultural que a gente deveria explorar muito mais, né? De ter coisa de educação musical desde que a gente nasce, mano. Cuba, por exemplo, né? Tem essa coisa. Qualquer músico que for para essa carreira, você tem uma base de piano. Independente se for fazer percussão, for fazer violão, violino, você tem uma base de piano. O começo de tudo é ali, né? Então, por que não ter isso, né? Para o cidadão, sabe? Para você ter uma noção do que, mesmo se não for tocar, fizer só na aula, você ter uma noção de bater num piano, de estar batendo uma corda. Quantas pessoas nunca tiveram isso, né? De você ter essa referência própria, né? De você ter acesso a um instrumento, né? E acho que música é isso, cara. E a gente precisa muito. O Brasil é muito musical, mano. Tem muita gente foda aí, de vários estilos, que podem construir um projeto musical para esse país que vai dar muita possibilidade para muita gente aí que não tem o que fazer, sabe? Que não tem possibilidade, não tem uma oportunidade, né, de mostrar um trabalho. Você vê Heliópolis, por exemplo, a orquestra, quantos músicos já foram para a Europa, que saíram da favela, tocando violino, cello, tocando instrumentos no mais alto nível, né? Basta dar uma oportunidade, mano. Por isso que a inclusão ela é tão importante, mano. Ela tem que ter mesmo. Tem que dar oportunidade para todo mundo, porque o brasileiro é foda, mano. Desculpa o palavrão. Não, mas... Pô, show de bola, cara. Eu gostei muito, Marcão. Acho que é isso, né? É isso? O mestre falou, tá falado. Tá falado, então assim... Pô, tamo aí. Valeu, Marcão. Obrigado, Andréas. Muito obrigado por esse bate-papo. Acho que eu curti muito. Você que ficou com a gente aqui até agora, muito obrigado. Esse foi mais um episódio do seu Marcos Kaisercast, dessa vez com o Andréas Kisser. Até a próxima. Valeu!